fazer uma oração, queridos, em nome de Jesus? Sentem nos seus lugares, curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela bênção de estar na Tua presença e de Te adorar. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Faça da nossa mente terra fértil nessa hora, para que possamos estar aprendendo a Tua palavra, para que entendamos aquilo que Tu tem para nós. Envia Teu Espírito Santo aqui ou onde quer que esse ensinamento esteja sendo ministrado, para que as pessoas que estão ouvindo essa palavra tenham um discernimento vindo do Teu Espírito Santo, daquilo que o Senhor quer, deseja e nos fará entender. Nós pedimos que faça assim em nome de Jesus, para a glória do Teu próprio nome. Amém. E amém. Queridos, nós paramos no nosso último discipulado aqui, no terceiro tópico, a raiz do arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje sem muita demora. A raiz do arrependimento, Mateus 3,8, que é a pregação de João, quem já leu na última vez. É importante lembrar, tanto para vocês quanto para quem tem essa apostila em casa, que a gente bate nos mesmos textos várias vezes, porque estão falando de um assunto único, que é arrependimento. O porquê do arrependimento, como é que ele funciona, a mecânica do arrependimento, o que é arrependimento genuíno segundo a Bíblia, o que não é. Então vamos que vamos. A raiz da palavra arrependimento quer dizer mudança de mente ou mudança de coração e de atitude. E isto especialmente a respeito do pecado e do relacionamento com Deus. Quer dizer, uma volta completa. Isso aqui eu vou pedir que depois a pastora Lídia, mas alguém providencie a correção disso aqui, que uma volta completa você dá e volta ao mesmo lugar. Né? Uma meia volta. Você está indo nessa direção, dá uma meia volta e vai passar aí nessa direção aqui. E desse jeito que está aqui, dá a entender que é uma volta completa. Eu estou aqui, dou uma volta e volto para o mesmo lugar, não adiantou nada. Né? Aí não é se arrepender. Aí seria se arrepender e se arrepender de ter se arrependido. Não é o caso. Quer dizer uma meia volta, uma mudança de direção. Amém, gente? Amém. A queda produziu no homem uma mente em rebelião contra Deus e sua lei. Uma mente que deseja o seu próprio caminho. Aí eu vou pedir que o presbítero Júlio procure para a gente Efésios 2:3 e que o Mazeu procure Colossenses 1:21. Aí aqui segue falando do arrependimento. Eu vou ler de novo esse trecho aqui. Diz que a queda produziu no homem uma mente em rebelião contra Deus e sua lei. Uma mente que deseja o seu próprio caminho. Preste atenção, por favor. Quando o homem recebeu de Deus aquela ordem, olha, você não coma do que há, da árvore que está no centro do jardim. Não coma dessa árvore, porque quando você comer da fruta dessa árvore, você vai morrer. O homem, segundo ele mesmo, orientado pela sua esposa, é sempre a culpa do outro. Né? É a mulher que tu me deste, é o pastor da igreja, é o irmão do ministério tal que não vigia. A culpa nunca é da gente, é sempre do outro. Mas enfim, o homem acabou se rebelando contra Deus ao pecar, ao desobedecer uma ordem direta de Deus. E fazer aquilo que não era para fazer, e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? E esse homem do jardim produziu em nós, por causa da sua queda, uma natureza em queda, uma natureza perversa, rebelada, rebelde. Você vê que tudo, pra gente, tudo que é proibido é melhor. Dá uma adrenalina, aquilo que não pode, parece que é mais gostoso. E, na verdade não é. Não é. Você tem hoje, vou dar um exemplo muito clássico disso, você vê. Você vai fazer de um casalzinho de namorado, se segurar até o casamento, é uma luta. Aí depois, quando o casal volta, depois de casado, para o gabinete do pastor, a luta é fazer os namorar. Então quer dizer, por que antes era bom e agora é ruim? É essa coisa do proibido, do ninguém pode ver e tal, que é uma coisa inerente do ser humano. O ser humano gosta de fazer coisas escondidas, de fazer o proibido, né? Diz que o proibido é mais gostoso, não pode proibir, que se proibir é que desfaz mesmo. Não, você deve proibir o que é errado, né? E o homem tem que tratar a sua natureza caída através do seu encontro com Cristo, passando a entender que certos mandamentos, sobretudo aqueles que vêm da parte de Deus,
Eles, na verdade, não são bons de se seguir, não. Eles são preservação. Quer ver um exemplo? O que eu gosto de chamar de as leis sanitárias de Deus. As leis que Deus criou lá no deserto, para aquele povo que estava longe de qualquer tipo de medicina. Eles vieram de uma nação que é primeiro mundo, que é o Egito da época. E foi para o meio do deserto. E era comum, né, entre os beduínos, né, entre o povo nômade, comer rato, comer todo tipo de animal, porque você está no deserto, você tem que sobreviver. Deus criou uma lei em que estabelecia o que podia e o que não podia ser comido. Você presta atenção, essa lei foi dada por Deus para o povo durante o período da caminhada no deserto. O que isso quer dizer, pastor Ed? Quer dizer o que quer dizer. Deus estava cuidando deles. Como Deus cuida de nós quando diz, olha, não cobiça a mulher do teu irmão. Não mata. Não rouba. Não levante falso testemunho contra ninguém. É um cuidado de Deus, eu vejo dessa maneira. Eu vejo como Deus cuidando de nós. Por quê? Porque todas essas coisas trazem problemas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa a fazer coisa errada, eu fiquei nervoso, violência gera violência. A nossa natureza é caída, não se esqueça. O homem que briga quer brigar mais. É parecido com a lei da inércia, né? O corpo que está caindo tende a estar caindo. Brincadeira, a lei da inércia não fala bem assim. Mas às vezes a gente percebe que a pessoa que está fraca, ela quer mais fazer besteira e cair mais. Porque tem uma natureza dentro dela que é rebelada contra Deus. E o arrependimento trata disso. Você se arrepender de ter feito coisas que não agradam a Deus e começar a pensar naquilo que agrada a Deus. Muito bem, a raiz do arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente, ou seja, o que é mudança de mente, pastor? Tem uma máquina e essa máquina ela vai fazer transplante de cérebro. Não. Nós vamos mudar nossa maneira de pensar. Antes eu pensava só em mim, agora eu penso no meu próximo. Antes eu pensava só no que eu queria. Eu, né? Porque eu acho, pastor, que assim eu não vou conseguir, porque aí deu ruim para mim, né? É tudo ele. Não tem um nós nessa história. Às vezes não tem um nós quando o assunto é igreja, não tem um nós quando o assunto é casamento, não tem um nós quando o assunto é família, pai, mãe. Quer dizer, o cara ele não é nós com ninguém, não soma com ninguém. Ele é um cara que só cria divisão, ele só cria espírito faccioso, facções. Ele chega numa coisa que está coesa, está unida, e ele ali consegue colocar o egocentrismo dele de alguma forma ali, de maneira que ele está preocupado com ele. O evangelho que a gente está vendo por aí nesse nosso tempo, ou pelo menos essa coisa que eles gostam de maquiar de evangelho, é egocentrada. É centrada no ego, no eu, sabe? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, que Deus tem que me dar tal coisa porque eu preciso, porque eu, e o que Deus quer de você. Aí fala, não, pastor, nossa igreja tem uma teologia com uma visão cristocêntrica. No papel, né? Que no dia da igreja, a igreja foca as suas prioridades na necessidade do homem. Culto de cura, porque o irmão tem que estar curado. Culto de libertação, tem que libertar o irmão. Culto de prosperidade, que o irmão não pode ficar pobre. Culto, sabe? Aí domingo tem um culto de adoração. Então tem um dia na semana que a gente vai. Às vezes você chega lá e ainda não tem adoração. Tem um pessoal fazendo um clubezinho espiritual, onde todo mundo quer profetizar um pouco, revelar um pouco, falar em língua um pouco. Pastor, isso é errado? Não. Mas eu quero saber quando é que Deus vai poder dizer o que Ele quer da igreja no seu culto. Quando é que Deus vai poder falar o que Ele tem vontade de que seja dito? O profeta disse, Senhor, esse povo não vai me ouvir. Deus disse para ele, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são um povo de dura serviço. É complicado. Aí nós vemos aqui que a queda produziu no homem uma mente em rebelião contra Deus e sua lei, uma mente que deseja o seu próprio caminho. Olha que complicado, né? Efésios 2:3. Diz para mim, Júlio, por gentileza. De fato, todos nós éramos como eles.
e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. E porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Essa pausa que ele deu, essa palavra que ele parou, que a gente fazia o que dava na telha, o que tinha vontade. Essa é a alma rebelada, é a mente rebelada do homem, que se revoltou contra Deus, se rebelou contra Deus, ela só quer fazer a sua vontade. Você vê aquele texto de Romanos 1, que é texto sério, né? Deus entregou algumas pessoas às suas próprias paixões, para desonrarem seus corpos entre si. Quer dizer, se você deixar o homem seguir o que ele quer fazer, só faz burrada. Sabe? Ele se desonra, ele desonra sua esposa, desonra seus pais, sabe? E você vai chamar a atenção, você pensa que quer? Pensa que quer conserto? Não quer, cara, quer mais pecado. É pecado em cima de pecado, quer mais pecado, quer mais pecado, quer mais pecado. Você fica assustado. Como que cada dia você vê doença maior. Aí você vai ver a bancada do Senado está uma luta para tentar coibir de forma ostensiva a pedofilia no Brasil. A pedofilia tem sido um problema em todo o mundo. Muito difícil por causa da internet de você conseguir coibir de forma que possa resolver mesmo o problema de forma efetiva, sabe? Coibir de forma efetiva esse tipo de comportamento. Mata a gente. Eu estava aqui com o Mazeu falando um pouco sobre a Segunda Guerra, né? Hitler, os nazistas, o Reich lá. As pessoas eram muito doidas, né, cara? Enfiar um monte de pessoas dentro de um trem, mulher, criança, todo tipo de gente. E mandar ligar gás, matar, botar fogo, matar queimado. Ficar ouvindo os gritos de pessoas morrendo. Gente assim, tá maluco. Aí você fala, pastor, porque naquela época esse pessoal era doido. Nossa, cara, hoje o nego faz isso também, cara. Nem na favela do Rio aí, nego bota dentro de um pneu e queima. Chamado micro-ondas. O que isso quer dizer, pastor? Isso não quer dizer, isso está dizendo que o ser humano, quando está sem Deus, escute bem, o ser humano sem Deus, ele não é capaz de fazer nada que preste. Ser humano sem Deus no seu coração, sem a intervenção de Jesus para consertar a natureza caída do homem, o homem só faz coisas terríveis. Só apronta. O homem só apronta. Se o homem não tiver Deus para curar essa natureza caída dele, ele só faz. Lembra pra gente, Mazeu, Colossenses 1:21. E vós também, que em outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Quer dizer, vós que em outro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más. O cara, quando está fazendo errado, se o Júlio chegar para ele e falar, rapaz, deixa eu te falar aqui, não faz isso aí não, cara. O pessoal da empresa, se te pegar, vai dar problema. O cara não te escuta. Fala, não, tô ligado, deixa comigo. Não é assim? O cara deschava você ali, porque por amor à obra má que ele pratica, aquelas obras do mal que ele pratica, o que ele faz? Por amor àquelas obras, ele faz o quê? Ele se torna inimigo do entendimento. Ainda que a palavra do justo para aquele cara seja uma palavra de esclarecimento, uma palavra que vai nortear a vida dele, ele passa a entender o seguinte, não, esse cara está achando que sabe as coisas, não tô ligado. Porque ele não quer deixar de fazer aquilo. Esse amor que o cara tem às obras malignas que ele pratica faz com que ele se torne inimigo do entendimento. Não importa quantas vezes mais eu vou falar com o cara, olha, fulano, isso que você está fazendo é ruim, cara. Isso vai trazer maldição para tua vida, cara. Não importa. Porque ele ama o que ele está fazendo. Aí você vai pensar, pastor Ed, estou aqui, ó, minha catraca está rodando aqui, está dando uns estalos, agora eu estou raciocinando. Até por isso eu falo da importância do arrependimento, sim. O arrependimento, ele dá a notícia de uma natureza tratada. Uma natureza resgatada em Cristo. O cara para de amar as obras das trevas que ele praticava e passa a não ser mais inimigos do entendimento.
mas passa a mal o entendimento, passa a querer entender. A pessoa tem sede, ela, agora eu estava brincando aqui, né, com a nossa irmã Amanda, passa a querer ouvir uma mensagem 2, 3 vezes. Enquanto que antes você tenta convencer o cara de ouvir uma vez, o cara, não quero isso não. Porque o coração dele não está ali. Quantas vezes você já ouviu a pessoa falar, mas eu vou para a igreja, eu vou perder minha liberdade. Que liberdade? Não, porque a religião tira a liberdade. Que liberdade? A religião é uma decisão pessoal. Agora, e os seus vícios? Que você não consegue ficar sem. Isso que é perder a liberdade. Que o dia que eu entender que a igreja não é uma coisa boa para mim, eu vou para casa e não venho mais na igreja. Não estou viciado na igreja. Agora é a maconha, a heroína, a cocaína, o crack, o cigarro. Aliás, nós deveríamos dar um destaque grande para o cigarro e para a bebida alcoólica. Porque esses dois, eu já tive clínica de recuperação, trabalhei com pessoas com dependência química, são mais difíceis. É o mais difícil da pessoa largar. Porque compra em qualquer lugar. É lícito, né, então? As chamadas drogas lícitas, né? Eu acho que nenhum tipo de alucinógeno, nenhum tipo de droga entorpecente, ou nenhum tipo de composto químico que causasse torpor, deveria ser liberado de forma lícita. É só a minha mais humilde opinião. Vamos mudar aqui? Então aqui diz o seguinte, o arrependimento, né? Vou descer aqui um pouquinho. Opa! Aqui, ó. O arrependimento produzido pelo Espírito Santo é uma mudança de mente, é voltar-se para Deus. Nenhum homem pode ou quer arrepender-se por si mesmo. Gente, lembra do que eu acabei de falar. A pessoa que está fazendo errado e gosta do errado, ela não quer se arrepender. É só quando ela tem um encontro real com Jesus e ela é alcançada pelo Espírito Santo que ela olha para trás e fala, isso que eu estou fazendo está errado. Oh meu Deus, eu não sabia que isso estava errado. Como eu me arrependo de ter feito essas coisas. Mudança de mente é voltar-se para Deus. Nenhum homem pode se arrepender por si mesmo, mas o verdadeiro arrependimento é produzido pela conversão no Espírito Santo. A pessoa se converte através do poder do Espírito Santo e isso produz arrependimento verdadeiro. Deus concede e exige o arrependimento. Deus dá e exige arrependimento. Como assim, pastor? Deus é ele através da... Nenhum homem pode se arrepender por si mesmo. Através da bondade dele, vamos ler isso aqui. Então Deus, pela sua bondade, concede que o homem consiga se arrepender, mesmo ele tendo a natureza caída. O Espírito Santo trata isso em nós. E ao mesmo tempo ele exige o arrependimento. Isto é a raiz do arrependimento. Isto é, a raiz do arrependimento. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quer dizer, qual é a ovelha que dispersou? O rebanho que estudou do rebanho e dispersou. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele mesmo, a iniquidade de nós todos. Quer dizer, nós andávamos por aí sem chance de perdão, porque vivíamos de acordo com o nosso próprio caminho. Mas Jesus pegou sobre ele toda a nossa culpa, a nossa natureza caída, levou sobre ele. Né? Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância. Deus é bom e tolerante. Você não pode desprezar a bondade de Deus nem a sua tolerância. E longanimidade. Deus tem um longo ânimo, um ânimo alongado. Ou seja, às vezes Deus espera. Pastor Ed demora para entender, mas Deus espera. Até quando ele entende. Deus tem um ânimo alongado. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2,4, Paulo deixa bem claro. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você pode repetir essa frase comigo? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Gente, se a gente parar para pensar nisso, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, a gente vai começar a entender. Até nisso Deus pensou. Eles têm uma natureza caída. Eles não vão se arrepender. Está neles. Nem aquela natureza boa que eu criei foi vituperada pela queda do homem. Foi corrompida. Então agora o homem só quer fazer o que é mal. Então eu vou agir com bondade, com tolerância, com longanimidade e vou conduzir eles ao arrependimento. Arrependimento é a mente informada e mudada. Quero parar aqui também.
que isso quer dizer, pastor? A mente informada e mudada. Muita gente se informa da palavra, Deus fala com a pessoa não muda. Muita gente quer mudar, mas não tem informação. Por isso Jesus disse, meu povo sofre porque falta conhecimento. Todo dia você vai na igreja, pastor, eu vou todo culto na igreja. Aí você chega lá, o que você ouve? Irmão, você é mais que vencedor, irmão. Você vai ter vitória. Você diz, não, irmão, você vai receber a cura. Ó, tem um camarada aí, rapaz. O cara tem uma unção, um poder. Quem que é? O Dragon Ball? Não, é o irmão fulano. Ninguém fala de arrependimento. Ninguém fala de mudança de vida, mudança de mente. A palavra diz, transformai-vos pela renovação do vosso Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero que esse versículo fique grifado na mente de vocês. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lê em casa. Lê em casa. Sabe por quê, queridos? As pessoas, às vezes, renovam o entendimento, aprendem coisas novas de Deus. Não é possível você ir na igreja todo domingo, todo dia, e não aprender coisa nova. Mas ela não se transforma. Bem, se eu aprendi que eu falar mal do Júlio é pecado, então não fala mais mal do Júlio. Se eu aprendi que se eu julgar o Mazeu é pecado, eu não posso julgar, então peraí, então, a não ser que eu tenha certeza, não vou falar. Não vou julgar mais não. É errado. Olha como que de repente eu estou mudando. Estou me arrependendo de julgar, de falar mal, de mentir. Gente, isso é uma mente aqui, ó, informada e mudada. As emoções ativadas e voltadas para insistir na mudança requerida é a ação da vontade, fazendo o homem inteiro voltar-se do pecado para Deus. Diga do pecado para Deus. Pecado para Deus. A gente precisa, queridos, trilhar esse caminho difícil no começo, de aprender a base do Evangelho, arrependimento de obras mortas, para a gente poder fazer assim, ó. Estava indo aqui para o pecado, ó. Aí a gente vai fazer assim, ó. Vai virar para Deus. Vai vir para Deus. Porque a gente estava indo na direção do nosso próprio coração. Agora a gente quer ir na direção do coração de Deus. Né? Sabe que esse texto está aberto, Mazinho? Lê para mim, por gentileza. Lucas 11, né? Lucas 15. É um exemplo, tá, queridos? 15 do 11 ao 24. Ao 24. Parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Havendo ele gasto tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para seus campos para apacentar porcos. Só um minutinho, Mazeu. Eu acho que todos conhecem a parábola do filho pródigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa vai, toma uma decisão errada na vida, apanha um pouco, se arrepende, volta atrás. Né? E isso eu considero vitória, viu, queridos? Por que eu considero isso vitória? Porque eu conheço de gente que mesmo agindo mal, agindo errado, simplesmente não conseguiu se arrepender. Tem gente que simplesmente não consegue se arrepender. Tem gente que morre. Tem gente que está morrendo espiritualmente, está sem Deus, está fora da igreja, porque cometeu um erro e acha que aquilo não tem perdão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Anotem o que eu vou dizer. Existem multidões inteiras no pântano da culpa, atolado da pescoço. A pessoa se sente culpada, não consegue se perdoar, e aí não vai mais para frente. Alguns frutos genuínos do arrependimento. Gente, agora que eu vou saber quais são os frutos do arrependimento, eu vou poder identificar quem se arrependeu na igreja e quem não se arrependeu. Não é para isso que nós estamos ensinando isso aqui. É para você que está caminhando na fé, ou que mesmo que tem um tempo de igreja, quer saber, né, aprender mais sobre você mesmo. Gente, isso tudo que eu ensinei aqui tem mais a ver com autodescoberta. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo? Tem a ver mais com autodescoberta do que com a descoberta alheia. Então, leia esse texto, aprenda essa mensagem e tentem descobrir sobre vocês mesmos um pouco mais.
Os frutos do arrependimento, Atos 26, 20, Mateus 3, 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se houver um arrependimento genuíno interior, a raiz, que é a raiz, haverá evidência exterior, o fruto. Uma árvore, quando ela cresce, ela dá frutos. João Batista chamava isto de fruto digno de arrependimento. Um fruto digno de alguém que está arrependido. Não é verdade? Os frutos do arrependimento evidenciam-se em, vamos lá? Tristeza segundo Deus pelo pecado, 2 Coríntios 7, 9 e 11. Confissão do pecado. Eu quero falamos sobre a tristeza do pecado segundo Deus lá em cima. Nós falamos sobre a tristeza segundo Deus lá em cima, no começo. Gente, a tristeza que vem de Deus em relação ao pecado é aquela que você fala assim, ai meu Deus, por que eu fiz essas coisas, né, quando eu não te conhecia? Quantas vezes eu vou fazer, se eu pudesse escolher, eu teria aceitado Jesus mais cedo, mais novo. Não teria feito tanta coisa ruim que eu fiz. Isso é uma tristeza segundo Deus. Confissão do pecado. Veja bem. Não existe arrependimento sem confissão. Anota no seu caderninho. Eu pequei contra o Mazeu. Ai, mas eu arrependo tanto. Falei com Deus. Meu chove, triste. É mesmo, irmã? É, pastor? Não, você não sabe. Mas a irmã já foi lá contar com o Mazeu, que a irmã fez isso com o Mazeu? Não, pastor, eu falei com Deus, porque eu acho que falar com ele eu vou deixar ele triste. Querido, mas pecado confessado na oração à vida. Né? Vai lá e conta. Porque aí o que acontece? Você tira, sabe, esse sorrisinho da cara do capeta. O diabo fica nessa, né? Você pecou, ninguém descobriu. Um dia você fraqueja e você fala... Quando a pessoa não confessa o seu pecado, cria essa porta. Porque se você pensa que você não vai mais sentir vontade de pecar, você está ficando doido, né? A vida inteira, o seu velho homem, o seu homem carnal, vai procurar naqueles velhos hábitos seus uma forma de fazer uma cosquinha na sua alma. E se você é alguém que não foi pego em pecado, você fica com aquela porta aberta. Então, porque você quer tirar o sorriso da cara do capeta, vai lá e confessa. Meu irmão, errei com você. Pastor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor que você não sabe. Pode ser que se eu confessar, né, essa pessoa aí, ela nunca mais vai falar comigo. O nome disso é consequência de pecado. O que isso quer dizer, pastor? Vou explicar de forma fácil. Você e a sua namorada tiveram um relacionamento sexual antes do casamento. Mas ambos se arrependeram, de fato. Senhor, nós entendemos que não é por aí e tal. E pedem perdão a Deus e Deus perdoa. Amém? Porque Deus perdoa. Depois de uma semana, eu chego e falo para você, eu fiz um exame, eu estou grávida. Aí você entra em parafuso. Jesus, mas eu pedi perdão. Mas eu me arrependi de coração. E Deus perdoou. Isso é a consequência do pecado. Pastor, aceitei Jesus, que bom, meu irmão. Estou firme na igreja, olha, larguei mão de tudo, abandonei o crime, o tráfico. Eu estou na igreja agora, meu pastor. Falei para Deus, minha vida agora é dele. E aí, irmão? Eu não entendi porque essa semana teve um policial andando na minha casa. Mas o que esse irmão acha que é? Não, porque eu matei umas pessoas quando eu estava no mundo. Passei uns caras lá. Meu querido, se você matar uma pessoa, você tem que responder na justiça. E eu já vi gente dar testemunho de que matou muita gente e nunca foi preso. Que Deus não permitiu ele ser preso. Deu livramento. Então, Deu livramento, cara. Não pode não entender, mas eu fico tão estupefato quanto eu. Deus deu livramento, você matou uma pessoa, a família dele tem o direito de te ver preso, porque você... Não, mas eu não sou mais um perigo para a sociedade. Cara, não é essa a questão. A questão é que existe uma proibição e existe uma condenação. Se você tirar a vida de alguém, tem que cumprir um tempo de reclusão, segundo consta no nosso Código Penal. Ou para você a lei não vale porque você é crente? Pastor, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ninguém me toca. Irmãos, isso não é Deus, é a máfia. Não é verdade? Você não é crente, você é o Al Capone, né? Então, assim, o que eu fico pensando a gente não está entendendo o que Deus quer com a gente. Então, confissão é importante por isso. Passando para a renúncia do pecado. Tito 2,12, está ainda, Mazeu? Lê para a gente bem alto, por favor. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente.
viver no mundo do presente século de forma sóbria, justa, de forma pia, né? Viver piamente. Tudo isso é importante. Mas o que o texto de Paulo escrevendo ao pastor Tito queria dizer é: temos que renunciar às obras mundanas. Aquilo que um dia nos fez pecar contra Deus, aquilo que era obra de uma natureza caída. Mas pastor, será que não tem a ver com o meu jeito? Não, não é o seu jeito. Esse é o jeito da Amanda caída. A Amanda que está em Cristo, que vive em novidade de vida, essa Amanda ela não tem esse jeito. E a pessoa pode conhecer a Bíblia, pode conhecer os louvores da igreja, pode adorar ir no culto e não ser crente. Porque ela não tem lançado sob o evangelho que ela professa a base do arrependimento de obras mortas. Esse alicerce não está posto, portanto o evangelho dela pode ruir a qualquer momento. Não se assuste se essa pessoa se desviar. Então, querido, renunciar ao pecado, né, nessa sequência que está posta aqui, de A até D, tristeza segundo Deus, confissão do pecado, renúncia do pecado, ela tem a sua importância. A pessoa arrependida renuncia o pecado. Diga, a pessoa arrependida, renuncia o pecado. Renuncia o pecado. Aliás, vamos colocar essa trilogia em sequência. Uma pessoa arrependida, ela faz a primeira coisa. Você vai repetir comigo. Fica triste por ter pecado. Fica triste por ter pecado. Confessa o pecado. Confessa o pecado. Renuncia o pecado. Renuncia o pecado. E aí, irmãos, essa quadrilogia aqui, ó, ela passa a odiar o pecado. Antes ela ia num baile, ela era a última a sair. Hoje, se ela foi ficar 2 segundos, ela não aguenta ficar. O que eu estou fazendo aqui? Deus me livre, isso aqui não está legal. Isso aqui não é de Deus, eu não quero ficar aqui nesse lugar. Até aquela música que você gostava não te agrada mais. O cheiro do cigarro, você fumava, agora você tem nojo do cheiro do cigarro. Você bebia, agora você chega perto de quem bebe, você já começa a ficar incomodado. Puxa vida, rapaz. Não aguento mais ficar perto de quem bebe. Por quê? Porque aquilo vai criando em você um asco. Você passa a ter raiva, a ter ódio de tudo que Deus abomina. Você passa a abominar também. Pastor, ter ódio das pessoas que vão para... Não, querido, gente, não, querido. Querido, gente, não, querido. Jesus morreu na cruz por todos nós. Eu, você e aqueles que ainda não o conhecem. Eu, você e aqueles que ainda virão para o Evangelho através de nós. Pegaram isso? Eu falando, abominar as obras do mal, aquilo que Deus não gosta. Se você é idólatra, é devoto, e você reconhece que a idolatria é um pecado e abominação aos olhos do Senhor, você passa a ter asco daquilo. Se você é um mentiroso nato e reconhece que para Deus a mentira ela é tão feia que Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, você hoje não vai mentir mais nem em brincadeira, nem de 1º de abril. Por quê? Porque você passou a ter ódio do pecado. Eu queria, para finalizar, falar esse trechinho aqui, ó. O fruto envolve restituição quando for possível. Quem lembra esse texto aqui de Lucas 19:8, quando o Zaqueu falou para Jesus, Jesus, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu retribuirei essa pessoa quadruplicadamente. O que Jesus disse depois que ele disse isso? Verdadeiramente a salvação chegou nessa casa. Que arrependimento sem vontade de restituição também não é arrependimento. Ai, amor, eu dei muito tombo nos outros. Ixi, perdi até a conta. Tem alguém que você deu tombo que você pode procurar e hoje devolver o dinheiro? Ah, pastor, não tem esse dinheiro aqui agora, não. Não, mas se você orar e reclamar a Deus, levanta. Vê se você está pretendendo comprar um carro novo no final do ano, deixa esse projeto mais para o outro ano, fica mais um ano com esse carrinho, e esse dinheiro que você juntou, vai lá e o cara vai se assustar com você. Fulano, só lembra aquele carro? Eu te vendi com o motor batendo, rapaz, você não sabia, na época eu não era crente. Eu engatilhei o motor, o cara fica assim, esse cara é maluco, contando essa coisa, eu dou um tiro na cara dele. Não, eu tô te contando isso que eu vim aqui te devolver o dinheiro do carro. Como se devolver? Devolveu, aí. Por que você vai me devolver esse dinheiro? Todo esse tempo? Não, agora eu tenho Jesus na minha vida. Agora eu sou pessoa, uma nova criatura em Cristo. Eu não posso deitar a cabeça no travesseiro sabendo que eu te enganei naquela época, eu não tinha Jesus.
Pastor, mas Deus não diz que... A Bíblia não diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Olha o pecado aí, alinhado. Deus não leva, mas Zaqueu se arrependeu, quis restituir quem ele tinha enganado, e Jesus disse o quê? Hoje, verdadeiramente, a salvação chegou nessa casa. Então, se você quer ver Jesus falar que verdadeiramente a salvação chegou na tua vida, restitui quem você enganou, quem você, de alguma forma, prejudicou. Às vezes não foi nem dinheiro, às vezes foi uma palavra. Você sabia que se você dissesse tal coisa em tal hora, você ia detonar com a pessoa. Você vai lá e de alguma forma tenta consertar aquilo. Não é verdade? Sem a manifestação desses frutos, não há arrependimento bíblico genuíno. Dominus Vobiscum, Pastor Ed Araújo e finito. Pai de amor, nós te louvamos por esta palavra ministrada, que todos aqueles que nos ouvem, quer aqui ou por qualquer outro meio de comunicação, que possa estar sendo abençoado, Pai, e possa ter entendido, Senhor. Agora queremos pedir a colaboração do Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós falamos, e que por algum motivo não ficou claro bastante, o Teu Espírito possa completar, ó Deus, possa estar fechando com chave de ouro esse ensinamento no coração dessas pessoas. Estando dando discernimento para cada um, Pai, para que a base do Evangelho de Obras Mortas seja colocada com responsabilidade e de uma forma efetiva no coração daquele que se diz novo crente, que te reconheceu e que quer caminhar contigo. Nós pedimos que faça assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido que está me ouvindo. Deus abençoe os irmãos. Dominus Vobiscum.